misadinhas. Tudo bem com vocês? Espero que não. Há quanto tempo eu não apareço aqui, não é mesmo, misadinhas? Mas hoje eu vim por um motivo especial. Vim lhes contar uma história de terror apavorante. Tão assustadora que é capaz de arrepiar fio de cabelo em ovo. Essa história que eu vou contar é baseada em fatos que foi a minha própria tataravó que me contou. E me contou ontem, quando ela resolveu sair do seu túmulo para me fazer uma visitinha. A história de hoje se chama Isabela, nem tão bela. Renato era um homem pacato que vivia numa cidade do interior. Estava acostumado com aquele clima, não gostava de muita confusão, mas também não gostava da passividade dos sítios, das fazendas, da zona rural. Porém, acontece que os pais de Renato vieram a falecer e ele herdou uma antiga fazenda, nas qual papai e mamãe dele resolveram comprar para terminar o resto de suas vidas. De posse da herança, foi visitar o local com a intenção de ver o preço e vender a propriedade. Porém, ao entrar naquela fazenda, Renato não soube explicar. Sentia um leve medo, mas ao mesmo tempo que surgia esse medo, uma leve atração, uma força incontrolável que dizia: Renato, fique nessa fazenda. E Renato resolveu assumir a sua vida naquele local. Largou a sua casa na cidade, vendeu-a e se transferiu para aquela fazenda. E ali começou a administrá-la. E era estranho, porque ele sentia uma espécie de sabedoria, como que se ele soubesse tomar conta daquele ambiente. Deu ordens corretas aos empregados, que ficaram admirados. Como é que um homem da cidade tinha tanta sabedoria para fazer aquilo, cuidar bem de uma fazenda, uma pessoa que nunca botou os pés numa zona rural. Mas o que Renato não sabia é que havia uma estranha força iluminando-o com um certo interesse. Na realidade, essa iluminação era a treva. Um dia Renato resolveu ele mesmo tirar água de um poço. Dizia que aquela água do poço tinha propriedades terapêuticas. E ao se abaixar para olhar a superfície das águas, ele viu uma sombra, um vulto, na forma de uma mulher. Olhou para trás e não havia nada, mas ele ficou com uma espécie de arrepio. Com o decorrer dos dias, a sensação do arrepio continuava na vida de Renato. Toda vez que ele andava pela fazenda, em todos os locais, uma estranha sensação
de estar sendo observado. Ele não sabia explicar e o arrepio o acompanhava. Renato até pensou em sair de lá. Se arrependeu de ter comprado, ou melhor, de ter ficado na fazenda, de ter aceito a herança. Mas depois ele pensou: bobagem, fantasias da minha cabeça. O que uma fazenda pode me fazer de mal? Por que esse arrepio? Não. É que eu não estou acostumado, sei lá. Não sei explicar. E continuou. Porém, um dia no banheiro, se olhando no espelho, viu a imagem de uma mulher. Olhou para trás e lá estava ela. Uma mulher com cabelos escuros, olhos escuros, um tanto pálida, com um vestido antigo. Ele se assustou com a presença fantasmagórica daquela pessoa e quase que teve um desmaio, mas ela desapareceu. A partir daí o medo dele se tornou mais forte. E à noite, ao dormir, demorou para pregar os seus olhos. Ficou ali acordado até que adormeceu. Quando ele acordou no meio da noite, adivinha quem estava do lado da cama? A mesma mulher. Renato se assustou com aquela figura. E a mulher dizia coisas ininteligíveis. Ele não conseguia entender suas palavras. E ela chorava e ao mesmo tempo gritava de raiva. E Renato foi se enchendo de um imenso pavor. De repente a mulher some. Só que a partir daquela noite, todas as noites, essa mulher lhe aparecia. E muitas vezes antes mesmo dele pegar no sono. Renato não tinha coragem de falar dessa estranha presença para os seus empregados, pois temia ser considerado louco. Mas seus empregados notaram que aquele homem vibrante, aquele homem que administrava bem a fazenda, andava meio estranho. E aos poucos Renato foi meio que enfraquecendo, deixando de comer, assumindo uma aparência mais pálida. Certo dia, ao fazer uma visita à cidade para comprar mantimentos, pois ele gostava de fazer isso e não gostava que os empregados se metessem em suas compras, ele se depara com uma senhora idosa. "Como está, Isabela?" perguntou a idosa. Renato não entendeu nada. Isabela? Que Isabela? Foi aí que a mulher falou do fantasma de Isabela. Renato, ao ouvir a velha falando da fantasma Isabela, tomou coragem e falou tudo o que estava acontecendo. Foi aí que a idosa lhe contou que Isabela era a irmã dela. Sim, Isabela era irmã. Isabela viveu naquela fazenda há muitos anos atrás, bem antes dos pais de Renato comprar aquela fazenda. E ela estava prometida em casamento a um jovem. Porém, Isabela não amava esse jovem, pois era apaixonada por um empregado. O noivo, sabendo dessa paixão, matou Isabela na própria fazenda e a enterrou naquele terreno. Só que, por incrível que pareça, ninguém encontrou o corpo de Isabela, nem mesmo o próprio assassino, depois de ter confessado seu crime, pois dizem que ele foi tomado de terror porque Isabela lhe aparecia. Até que um dia, esse jovem também apareceu morto num terreno próximo à fazenda. Renato achou meio estranho, mas
Sei lá, ao mesmo tempo que ele acreditava, ele desacreditava. Mas resolveu investigar mais coisas a respeito da morte de Isabela. E, não sei, numa determinada noite, o fantasma de Isabela lhe aparece e lhe chama, fazendo sinais assim e com as mesmas palavras ininteligíveis. Renato não sabia se seguia a fantasma ou não, mas resolveu segui-la. Seguiu-a e acabou se deparando com um porão. E ele nem imaginava que a fazenda tinha um porão escondido. A fantasma mesma abriu a portinhola do porão no chão de um antigo quarto cheio de bagunça e desceu pelas escadas. Renato quase que não foi, mas a curiosidade era maior. Desceu, acendeu as luzes daquele porão e ali se deparou numa mesa com um álbum de fotografias antigas, fotos em preto e branco. E naquelas fotos viu Isabela, o mesmo fantasma. E do lado de Isabela, para o seu espanto, ele estava do lado dela. Mas como isso? Daí ele deduziu que era o noivo de Isabela e que ele tinha a mesma aparência. Aí Renato resolveu que no dia seguinte não ficaria naquele local. Mas o porão se fechou e Renato ficou trancado ali. Gritou e não conseguia sair. O fantasma de Isabela só dizia: quero paz, me desenterre, quero paz, me desenterre. E apontava para um determinado canto. E ele olhava aquele canto e não sei explicar o motivo, mas ele sentiu que tinha que quebrar o chão naquela parte. E havia objetos, martelos, etc. E ele quebrou. E ali apareceu terra. E ele foi cavando com uma pá. E ali estava o cadáver de Isabela. No momento em que ele tirou o cadáver, eis que o fantasma de Isabela desaparece. E ele intuiu: talvez seja isso. Talvez seja isso que estava faltando para Isabela ter paz, ser desenterrada e ter um enterro digno. Então ele resolveu deixar o corpo ali e no dia seguinte daria o enterro que Isabela merecia. Mas quando ele volta ao seu quarto, lá estava o fantasma de Isabela. Não estava tão aterrorizante, não estava tão pálida. Isabela estava até tão bonita. E ele meio que sentiu-se seduzido por aquela fantasma. Isabela olhou e pela primeira vez disse uma frase em forma inteligível: você é meu, falou o fantasma de Isabela. Imediatamente ele sentiu uma força e foi puxado ao encontro do corpo de Isabela. E os dois ficaram assim, juntos, cara a cara. Isabela repetiu: você é meu, e deu-lhe um beijo. Naquele momento, Renato sentiu suas forças sendo sugadas. No dia seguinte, seus empregados o encontraram na cama, com os olhos esbugalhados, totalmente pálido e com a cara assustado e totalmente morto. Tchau para vocês, amizadinhas!